Olá, oitavoanos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma revisão sobre o conteúdo da prova que vocês farão do terceiro bimestre. Nós vamos revisar aqui as equações do primeiro grau fracionárias, tá? Vou resolver aqui junto com vocês alguns exemplos para tirar algumas dúvidas que supostamente possam aparecer com relação às equações do primeiro grau. Hoje eu vou falar de um tipo de equação do primeiro grau que é chamada equação do primeiro grau fracionária. É quando nós temos aí no denominador um valor numérico ou até uma incógnita, né? Nós podemos ter um valor de x aí, por exemplo, no nosso denominador, tá? Como é que nós podemos determinar a solução da equação 3x mais 2 dividido por 2 igual a 10? Né? Através do raciocínio lógico, seria mais ou menos o seguinte. Eu estou procurando o número que multiplicado por 3, somado com 2 e dividido por 2 dê 10. Para quem gosta muito de lógica matemática, se o resultado é 10, é porque o valorzinho daqui de cima é 20. Então, 20 dividido por 2 dá 10. Então, estou procurando o número que multiplicado por 3 e somado com 2 dê 20. Né? Se eu tenho já 2 somados aqui, um 2 adicionando, quer dizer que essa multiplicação tem que dar 18. Porque 18 mais 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. O número que multiplicado por 3 dá 18 é o 6. Então, 3 vezes 6, 18. 18 mais 2, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Algumas equações do primeiro grau fracionária a gente pode resolver por raciocínio lógico. Né? Quando isso não funciona, quando a gente não consegue alcançar a lógica matemática do item, então a gente utiliza a álgebra. E através dos processos algébricos, a gente determina o valor de x, né, que é a solução da equação a seguir. Bom, quais são esses processos algébricos? Nesse exemplo 1, nós vamos utilizar processos bem simples, como por exemplo, esse 2 que está dividindo 3x mais 2 no primeiro membro, vai passar para o segundo membro com a operação inversa, que nesse caso é multiplicando. Então, 3x mais 2 é igual a 2 vezes 10, que dá 20. Esse 2 que está adicionando no primeiro membro vai para o segundo membro diminuindo. Então, 3x é igual a 20 menos 2. Agora eu posso diminuir ou adicionar, porque eu tenho tudo que é letra no primeiro e número no segundo membro. 3x é igual a 20 menos 2, que dá 18. O 3, que está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo membro dividindo. E 18 dividido por 3 dá exatamente aquele 6 que a gente tinha raciocinado lá no início. Né? Então, realmente, 3 vezes 6, 18, mais 2, 20, dividido por 2, 10. E assim a solução do exemplo 1. Já no exemplo 2, nós temos aqui a equação x dividido por 4 mais 24 igual a 5x dividido por 8. Ou seja, eu estou procurando o número que dividido por 4 mais 24 é igual a 5 vezes esse próprio número dividido por 8. Tá bom? Se não conseguimos alcançar com raciocínio lógico, então a gente usa álgebra. Né? Nesse caso, eu tenho dois denominadores aqui diferentes, 4 e 8. Nós sabemos que para adicionar ou subtrair duas frações, os denominadores devem ser iguais. Para isso, vou utilizar um processo chamado de MMC, mínimo múltiplo comum.
O mínimo múltiplo comum de 4 e 8 é o próprio 8. Então, todos os novos denominadores agora serão 8. Se muda o denominador, então muda também o numerador, a parte de cima da fração. E como é que eu posso fazer essa mudança? Tem um método prático que é o seguinte: você pega o MMC, divide pelo denominador e o resultado multiplica no numerador. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes x, 2x. Mas, quando o número não tiver denominador, subtende-se que exista 1. Todo número inteiro tem denominador 1. Então, 8 dividido por 1, 8 vezes 24, 192. Ou então, para ganhar tempo, você pode até multiplicar logo 8 vezes 24, que dá 192. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5x dá 5x. Como os denominadores são iguais, agora eu posso cancelar, sem problema. Terei 2x mais 192 igual a 5x. Vou passar esse 5x do segundo membro para o primeiro, ele vai passar negativo. Vou passar o 192 positivo para o segundo membro, ele vai passar negativo. 2x menos 5x dá menos 3x, igual a menos 192. Quando o primeiro membro está negativo, eu multiplico a equação por menos 1, exatamente para mudar o sinal, principalmente do primeiro membro. Mas quando eu multiplico por menos 1, os dois acabam mudando de sinal. Nesse caso, os dois vão ficar positivos. 3x é igual a 192. Esse 3 que está multiplicando o x vai passar dividindo o 192. 192 dividido por 3 dá 64. Então, a solução para o exemplo 2 é 64. Eu poderia até comprovar da seguinte maneira. 64 dividido por 4 dá 16. 16 mais 24 dá 40. Então, o primeiro membro aqui é 40. Se eu substituir o x por 64, 64 dividido por 8 dá 8. Vezes 5 também é 40. Então, como o que deu no primeiro membro é igual ao que está no segundo membro, realmente esse valor 64 é a solução da nossa equação. No exemplo 3, nós temos aqui x mais 2 dividido por 4 menos 5x dividido por 3 é igual a 2x menos 3 dividido por 2. Dessa vez, nós temos uma equação do primeiro grau com 3 denominadores diferentes. Nós vamos determinar o MMC de 4, 3 e 2, tá? Que por acaso é 12. Depois de trocar todos os denominadores por 12, agora eu vou obter o numerador. Da seguinte forma: 12 dividido por 4 dá 3. E o 3 tanto multiplica o x como multiplica o 2 positivo. Por isso, ficaram entre parênteses. Menos 12 dividido por 3 dá 4. O 4 multiplica o 5x. Igual 12 dividido por 2 dá 6. O 6 tanto multiplica o 2x como multiplica o menos 3. Por isso, entre parênteses. Como todos os denominadores são iguais, nós cancelamos os denominadores e temos o seguinte: 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, que dá 6, menos 4 vezes 5x dá menos 20x, igual a 6 vezes 2x, que dá 12x, menos 6 vezes 3, que dá 18. Agora é só colocar tudo que é letra no primeiro membro, tudo que é número no segundo membro. Nós teremos 3x menos 20x, esse 12x que está positivo passa negativo, igual a menos 18, que já está no segundo membro, esse 6 que está positivo vai para o segundo membro negativo. 3x menos 20x
dá menos 17x, menos 17x menos 12x dá menos 29x, e menos 18 menos 6, menos 24. Como, de novo, o meu primeiro membro se encontra negativo, eu multiplico a equação por menos 1 e todos os sinais mudam, né? Nós vamos ter 29x igual a 24. O 29 que está dividindo vai passar, que está multiplicando, vai passar dividindo o 24. Então, x é 24 dividido por 29. Tá? Lembrando que essa solução não precisa ser necessariamente inteira. Pode ser uma fração, um número negativo, enfim. Né? Qualquer valor real servirá de solução para a nossa equação. Tá? Espero que esses 3 exemplos aí ajudem a vocês na resolução da prova. Tá? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.